Olá, querido irmão. A palavra de Deus ensina claramente que nós não devemos amar o mundo. Você sabe as razões pelo qual não devemos amar? Fica comigo porque eu quero responder isso para você nessa noite. O texto que ensina que o cristão não deve amar o mundo encontra-se em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. E é interessante que ali no texto, o apóstolo João, ele não traz um ensino sugestivo, mas um mandamento exortativo para aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. Não amem o mundo. Agora é interessante saber que esse mesmo autor, ele escreve a segunda e a terceira carta e escreve o Evangelho de João. Agora, diferente do Evangelho de João, que tinha como propósito testemunhar que Jesus é o Filho de Deus e todo aquele que crê em Jesus é salvo ou será salvo, a primeira epístola ele escreve com o objetivo de firmar a fé daqueles que haviam crido em Jesus Cristo. Afinal, no fim do primeiro século, João começa a lidar em meio à igreja com hereges, com difamadores, ensinando heresias, e essas heresias, esses ensinos heréticos falsos, estavam fazendo aquela igreja, aqueles irmãos, aqueles crentes, num sentido espiritual, começar a ficar abalados. Então João escreve essa carta para tão somente dar-lhe a segurança da vida eterna para aqueles amados irmãos. Observe então que se você depois fizer uma leitura de todo esta epístola, você vai observar que João ele vai conceder um critério atrás do outro. Critério doutrinário, critério moral, critério social pelos quais serviriam para examinar uns aos outros visando a segurança da vida eterna. E um dos critérios nítidos aqui nessa carta é o critério que se refere ao ato de não amar o mundo. Ele vai deixar bem claro que quem não ama o mundo, esse realmente é salvo. E ele vai dar então, pelo menos no texto, 3 razões pelas quais o cristão, não somente naquela época, mas hoje eu e você, não devemos amar o mundo. E a primeira razão vem aí, porque é contrário a Deus. Observe comigo o versículo 15, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É interessante que ele começa o texto dizendo não ame o mundo. João, ele vai usar em tudo aquilo que ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, pelo menos 3 sentidos para a palavra mundo. O primeiro sentido se refere ao mundo criado, o mundo criado como um todo. O universo, a natureza, o mundo como um todo. Um segundo sentido se refere ao mundo como a humanidade. E o terceiro sentido, o sistema mundial que está em competição e oposição a Deus. Observe que no texto ele se refere ao terceiro sentido. O cristão, ele não deve amar tudo aquilo que está à parte da esperança eterna, tudo aquilo que está à parte do reino de Deus, que constitui oposição a Deus. O cristão não deve amar. E amar aqui é a ideia de não se encher-se de afeto, cuidado, lealdade. O cristão não deve encher-se de nada para então amar ou qualquer coisa com relação ao mundo. E é interessante aqui que então a ideia do mundo está implícito o sistema do mundo, as ideologias, os desejos, os valores, os movimentos. Observe que tudo isso que eu citei é oposição a Deus. Então, nesse sentido, fica claro, através dessa explicitação, que de fato o crente não deve amar o mundo. Aliás, eu gosto muito da frase de John Stott. Ele diz que o motivo pelo qual não devemos amar o mundo é porque o amor pelo Pai e o amor pelo mundo são mutuamente exclusivos. E ele aponta Tiago 4, versículo 4. O salvo em Cristo Jesus deve ter a sua marca, e a marca dele, a marca singular, é amar e obedecer a Deus. E não amar e obedecer a um sistema, um pensamento, uma ideologia, mas tão somente a Deus e a sua palavra, que inclusive nesse mesmo texto ele vai dizer que a palavra dele permanece para sempre, diferente do mundo. Então o cristão ele deve fazer uma análise da sua caminhada e observar o que está fazendo, o que de fato está amando,
porque amar o mundo não deve ser uma opção, porque o mundo é contrário a Deus. Talvez nós precisamos lembrar que nós somos forasteiros desse mundo. Nós somos peregrinos, estamos de passagem. Se lembrar que nós não fazemos a nossa vontade aqui, ou não devemos desejar fazer isso, mas tão somente a vontade do Senhor. Nós devemos viver de tal forma em que apontemos a nossa vida à esperança eterna que há em Jesus Cristo. O cristão, eu e você, vamos passar a eternidade sem precisar das coisas deste mundo. Por isso, sim, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos daqui. Nós estamos de passagem por aqui. Devemos encher nossas vidas muito mais com coisas celestiais do que com coisas mundanas. Eu vivo aqui neste mundo, estamos diante do sistema e precisamos resplandecer a glória do Senhor. E isso implica não amar o mundo, mas ter uma vida de meditação da palavra, oração, amor ao próximo e santidade. A primeira razão pelo qual não devemos amar o mundo é porque é contrário a Deus. A segunda vem aí. Porque as suas marcas, isto é, as marcas do mundo, não procedem de Deus. Olha o versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, o que há no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Quais são as marcas do mundo? Ele pontou no texto pelo menos 3, a cobiça da carne. A ideia em outras versões é a concupiscência da carne, que é uma ideia de um desejo desenfreado da carne, que refere-se ao desejo da natureza pecaminosa. É tudo aquilo que agrada a minha velha natureza, especialmente o meu corpo. E é interessante como cada pessoa tem uma queda por algum desejo em particular. Isso é uma marca do mundo, não é a marca do cristão. O cristão deve lutar contra os desejos da carne. É aquela batalha que Paulo ensina, que a carne milita contra o espírito contra a carne. O cristão luta contra, mas para o mundo, desejar as coisas pecaminosas não é pecado, mas para o cristão é. Então essa marca não deve ser vista em nós, mas aquele a quem ainda não fora salvo em Cristo Jesus. Quando as pessoas olharem para mim e para você, devem enxergar pessoas que lutam contra os desejos pecaminosos porque quer, sobretudo, resplandecer Jesus Cristo. Essa é a primeira marca do mundo. A segunda, ele se refere à cobiça dos olhos ou à concupiscência dos olhos, que se refere a um desejo desenfreado dos olhos. Os olhos são enganados pelo mundo, pois o mundo promete muito mais do que realmente pode dar. Qualquer pessoa que deseja muito aquilo entra naturalmente no processo de idolatria. Aí ela deseja aquilo, e aí se começa um processo de idolatrar os desejos, ao invés de procurar viver uma vida de adoração a Deus. Essa é mais uma marca que não se refere ao cristão, mas tão somente ao mundo. E a última marca que ele põe no texto se refere à soberba da vida, que talvez, como diz o reitor do meu seminário, é o maior desejo do homem, alcançar tudo o que ele quer, o que ele deseja, tudo. É a soberba da vida. É quase que um deusamento do próprio homem. O orgulho foi a razão da queda de Lúcifer. A soberba da vida está ilustrada no livro de Eclesiastes, quando o pregador diz que tudo é vaidade. Você observa a queda de Lúcifer, você observa diversas pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o povo de Israel. Você começa a observar que na maioria das vezes que há uma queda, que há um erro, tem a ver, na grande parte das vezes, com a soberba da vida. E o ponto é que o mundo tem essas 3 iscas para nos prender, e o que infelizmente tem conseguido fisgar-nos no decorrer dos anos. Só muda as iscas, mas o anzol costuma ser o mesmo: o desejo, a concupiscência, o prazer deste mundo. Os prazeres que dominam o ser humano. E sabe que quanto menos comunhão com Deus, mais esses desejos, mais essas marcas, mais esses valores tomam conta do nosso coração. E como cristão precisamos lutar contra esse tipo de desejo, para viver uma vida que glorifique ao Senhor. Nós não podemos esquecer que nós estamos ligados a este mundo. E que essas conclusões aqui do apóstolo João nos servem como alerta sobre a intensidade do nosso amor às coisas do mundo, aos valores do mundo.
Nós precisamos olhar os nossos olhos para a palavra e lutar contra qualquer tipo de valor citado nesse texto. Precisamos nos responder com muita sinceridade o que tem estado no lugar de Deus em nossas vidas. Quais ídolos estamos carregando? Pois eles nos atrapalham a termos uma comunhão com Deus, a viver uma vida que evidencie frutos. Acabamos por ser inoperantes e improdutivos. Eu quero dizer para você que para enfrentar esse tipo de valor, esse tipo de desejos que ele pontua no texto, é fundamental dependermos de Deus. Dependemos do Senhor para nos encher, o Espírito Santo nos encher, para que possamos viver uma vida conforme devemos viver, conforme a palavra de Deus ensina. E isso é uma luta diária, por isso eu reitero a minha frase, que é a frase de Paulo, que a carne milita contra o espírito contra a carne. É uma luta constante, mas no Senhor nós conseguiremos avançar. Por isso eu quero convidar você a tirar um tempinho nessa noite, a olhar bem para o coração, avaliar o que tem feito e clamar ao Senhor por ajuda para viver a vida como deve ser vivida. Não regida pelo prazer. Sabe por quê? Quem vive regido pelo prazer pauta a sua vida naquilo que nós chamamos de hedonismo. Eu e você não devemos viver de forma hedonista, mas de forma missional. E para viver de forma missional é necessário fazer uma reflexão sobre como estamos vivendo e voltar os nossos olhos para a palavra e para o Senhor da palavra, para que possamos então enfrentar os nossos desejos pecaminosos de uma forma bíblica e dependendo do Senhor para isso. A segunda razão então do porquê não devemos amar o mundo é porque as marcas dele não procedem de Deus. A terceira e última é porque é transitório. Olha o versículo 17 comigo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é outra conclusão sobre o amor às coisas do mundo. O mundo passa, o crente permanece, por isso é melhor fazer a vontade de Deus. Não a vontade do sistema, não a vontade da ideologia, mas a vontade de Deus, revelada na sua palavra. Todos os prazeres irão passar. Todos os movimentos irão passar. Não caia na falácia do mundo. Não caia nas iscas. Mas continue com os olhos fitos na palavra de Deus, para viver uma vida que aponte para o próprio Deus. Devemos levar muito a sério isso que João está falando, porque hoje vivemos num período de modas, de modismos, melhor dizendo, e nós não podemos cair nesses modismos que têm levado muito cristão a viver uma vida improdutiva e inoperante. Nós não devemos somente não amar o mundo, não porque somente ele é transitório, mas porque ele é contrário a Deus e, sobretudo, está cheio de valores que não procedem de Deus. Por isso, observe a vida como ela é. Um dia se quer uma coisa, o outro normalmente já não se quer mais. Na velhice, muitas coisas já não se importam mais. Pode ver a progressão da vida. Pergunta para alguém mais experiente. A coisa ela é diferente. Mas se chegarmos na velhice e não fizermos investimentos naquilo que é certo, possivelmente nós vamos terminar nossa caminhada um pouco frustrados. Invistam naquilo que é eterno, a palavra de Deus, porque ela não vai passar. Invista no estudo e no ensino da palavra de Deus. E leve pessoas para mais perto da palavra de Deus. Eu finalizo esse nosso momento com o exemplo da canoa. A canoa, ela normalmente, o padrão, ela se encontra sobre a água, mas jamais a água será encontrada dentro da canoa. O cristão, nós, eu e você, nós estamos no mundo, mas o mundo, seus valores, suas características, tudo que se opõe a Deus, não pode estar em mim e em você. Fomos salvos para viver uma vida sendo sal e luz, e jamais
dominados pelo mundo. Que Deus nos abençoe, que seja um tempo de reflexão na sua vida, mas que, sobretudo, o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude em meio a tudo aquilo que estamos vivendo hoje, a viver uma vida que, de fato, aponte que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Se porventura você, ao refletir sobre a sua caminhada, você está pensando, puxa, parece que eu tenho amado tanto o mundo, eu quero convidar você a trazer os olhos ao Senhor. O Senhor, Ele é gracioso, longânimo, misericordioso. É tempo de voltar à comunhão com Deus. É tempo de sair da vida de improdutividade e viver uma vida de frutos abundantes. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.